tarde. Quem vos fala aqui é seu amigo missionário Júnior Augusto. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa Semana Santa Jesus Venceu, com o nosso 7º vídeo e último vídeo desta semana tão especial, com o tema Consolados pela Palavra. Bom, abra sua Bíblia aí, o livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Pega a sua Bíblia aí, ou um caderno para anotar os textos, e vamos para este estudo, que é muito importante. O estudo que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver o encontro de Jesus com os seus 2 discípulos. Não daqueles 2 discípulos que seguiam a Jesus, mas de vários outros discípulos que Jesus teve durante seus 3 anos e meio de ministério. Nós vamos ver que Jesus encontra esses 2 discípulos, desses diversos discípulos que Jesus teve, a caminhos da estrada de Emaús. Na minha versão diz assim, Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o 35, que diz assim: os discípulos no caminho de Emaús, versículo 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. No versículo 14. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Nós vemos aqui que esses 2 discípulos, eles não conseguiram reconhecer Jesus ali, que estava naquele momento ali. Jesus, após foi crucificado, 3º dia, subiu aos céus, e após algum tempo ele voltou ali para consolar os seus discípulos, principalmente esses 2. E nós vemos que Jesus ele apareceu para eles ali no caminho de Emaús, e começou a conversar com eles, mas eles estavam tão tristes, tão cabisbaixos, tão sem esperança, que os olhos deles não conseguiriam reconhecer que aquela pessoa que estava ali falando com eles era Cristo Jesus. Continuando, no versículo 17. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que... de novo, no 17. Então lhe perguntou Jesus perguntou para aqueles 2 discípulos, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Versículo 18. Um porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Nós vemos aqui que, dentre esses 2 discípulos, há apenas um que a Bíblia menciona o nome dele era Cleopas. E ele pergunta para Jesus ali, ele era o único ali na região ali de Jerusalém que não sabia dos últimos acontecimentos, dos últimos dias, da morte e da crucificação de Jesus Cristo. Aí continuando no versículo 19, diz assim, ele lhes perguntou, quais? Jesus perguntando para eles, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aqui aqueles 2 discípulos começam a explicar para aquele homem que era Jesus, eles não reconheceram, o que havia acontecido durante aqueles 3 dias antes, durante aqueles dias que aconteceram em Jerusalém, o que aconteceu com Jesus. Mas continuando, no versículo 20, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós vemos que aqui eles contam para aquela pessoa, que era Jesus, eles não reconheceram, que os próprios líderes da igreja, o povo do governo de Israel, de Jerusalém, entregaram Jesus para ser condenado nas mãos do Império Romano, que era o império dominante na época de Cristo, que foi o Império Romano. Mas continuando, no versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Nós vemos aqui, meus queridos, que esses discípulos
fora os 12 discípulos de Jesus que o seguiam, eles acreditavam, achavam que Jesus ele tinha vindo para fundar o seu reino aqui na terra, ou seja, para ser o rei de Israel, o rei dos judeus. Mas nós vemos que o Jesus ele veio aqui para fundar o rei eterno, veio para morrer na cruz, sofrer, padecer de dores, para dar a oportunidade a mim e a você de ser salvo do pecado. E eles realmente não reconheceram que Cristo ele veio aqui para fundar o seu reino eterno. Eles achavam que era o reino terrestre, o reino aqui na terra. Mas continuando, no versículo 22. E é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Ou seja, as mulheres ali que estavam junto com os 12 discípulos, Maria Madalena, mãe de Jesus, a Maria, mãe de Jesus, né? E outras mulheres, na madrugada eles foram até o túmulo de Jesus, mas chegando lá, disseram que era a madrugada do sábado para o domingo, ou seja, já era a parte escura de domingo ali, quando elas foram, né? Já era domingo de madrugada. Elas chegaram ali e viram que o corpo de Jesus não estava no túmulo. E ali apareceram 2 anjos em visões para ela e mostraram para ela, dizendo que Jesus tinha sido ressuscitado, que Jesus estava nos céus. Mas continuando, versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. No 25. Então Jesus lhe disse: ó necios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? No 27. E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Nós vemos aqui que Jesus, ali aquele homem que era Jesus e aqueles outros discípulos não reconheceram, ele começou a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas, começou a dar um estudo bíblico. Ele começou a falar de Moisés até os profetas antes da vida de Cristo. Mas continuando. E no versículo 28, olha o que esses 2 discípulos disseram, que impressionante. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, quando estavam à mesa, no versículo 30, vou ler novamente. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partindo, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Nós vemos que nesse exato momento, quando aqueles 2 discípulos, junto com aquele homem que era Jesus, foram cear, foram comer o pão, eles viram a maneira que Jesus ali partiu o pão. Imediatamente as escamas dos olhos daqueles 2 discípulos que estavam fechados pelas trevas, por causa da tristeza e tudo mais, não estavam conseguindo enxergar espiritualmente, eles realmente reconheceram que aquele homem ali era Jesus. E naquele exato momento eles partem o pão, que aqueles discípulos reconhecem, Jesus desaparece, Jesus volta ao céu, diante dos olhos deles. E continuando, no versículo 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. No 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? É isso que acontece, meus queridos, meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes, meus seguidores. Isso que acontece com uma pessoa quando ela estuda a palavra de Deus. Quando você ou eu vai até uma pessoa que não tem muito entendimento, não conhece muito a palavra de Cristo, e ele dá o estudo bíblico, é isso que acontece no coração dos ouvintes, dos alunos, principalmente dos professores bíblicos que estão dando estudo bíblico. Nosso coração arde, nosso coração se anima, a gente fica animado, porque estamos no quê? Estamos tendo contato com a palavra de Deus, estamos estudando, estamos aprendendo mais da palavra de Cristo e sobre Jesus.
Mas continuando aqui, diz assim, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Ou seja, aqueles 2 discípulos foram até onde estavam os outros discípulos de Jesus, os 12, mas as mulheres que ali haviam com eles. E ele disse, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Ou seja, Jesus já tinha aparecido a Simão, né, um dos 12 discípulos. Então os dois contaram que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Nós vemos que ali naquele momento, esses 2 discípulos eles se alegraram tanto, ficaram tão alegres, porque Jesus ali apareceu para eles, Jesus glorificado após a ressurreição, que eles foram correndo a contar aos outros discípulos e às mulheres ali, onde eles estavam ali em Jerusalém. Mas o mais interessante dessa história aqui do caminho de Emaús é que os discípulos eles estavam muito tristes, não só esses 2, mas os outros 12 e todas as outras pessoas que seguiam a Jesus, porque quem segue a Jesus é discípulo de Jesus, eles estavam muito tristes e frustrados. Não era uma tristeza comum, mas era uma profunda tristeza. Alguém que eles apreciavam muito, para eles estava morto. Era um herói em que haviam depositado todas as suas esperanças. Nós vemos que quando Jesus morreu ali, meus amigos, os discípulos e todas as outras pessoas que seguiam a Cristo ficaram numa tristeza profunda, ou seja, eles começaram a entrar em depressão, porque eles ficaram pensando assim, e agora, quem vai redimir Israel? Quem vai nos tirar do jugo dos romanos? Porque eles não tinham entendido que Jesus tinha que realmente vir aqui à Terra, viver 3 anos e meio, sofrer da cruz, morrer para poder nos salvar. Eles não tinham entendido as profecias messiânicas, as profecias que os profetas vinham falando de que havia de vir um Messias, que eu morreria uma cruz para dar a salvação eterna para a raça humana. Mas continuando, deixa a sua Bíblia aí marcada no livro de Lucas, capítulo 24, e abre ela no livro de João, capítulo 17, versículos 17. João 17 e 17 diz assim. Só um minutinho que eu estou localizando aqui. Na minha versão diz assim, João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus queridos amigos, nós vemos aqui que o próprio Cristo, Jesus está falando que o quê? Que este livro aqui, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é a verdade. E quando a gente estuda a palavra de Deus, o que acontece com a gente? A gente é santificado na verdade, ou seja, para você ser santificado, para você se santificar, ser livre do pecado, não ter uma vida pecaminosa, não ter mais a prática do pecado, você precisa do quê? Se santificar. E como vamos se santificar? Através do estudo da palavra de Deus, através da comunhão diária com Cristo, estudando. Não é só estudando para guardar para você, mas você tem que estudar e ensinar as outras pessoas que não têm muito entendimento, que muitas pessoas não sabem ler, mas você como um missionário, como um discípulo de Cristo, você vai ensinar a palavra de Deus para essas pessoas. Esse é o chamado que Deus tem para mim e para você essa tarde. Mas continuando, Jesus apareceu para os outros discípulos. Volta lá para o livro de Lucas, no capítulo 24, vamos ler o versículo 36 ao 43, que diz assim, falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu, eu vou ler novamente, capítulo 24 do livro de Lucas, versículo 36 até, vamos lá novamente, que eu errei aqui, o livro de Lucas, capítulo 24, versículo 36 até o 43. Jesus ele aparece para os discípulos, ou seja, aqueles outros 12 discípulos, e as mulheres que estavam ali naquela casa, naquele cenáculo ali, Jesus aparece para eles. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre este assunto. Falavam ainda estas coisas. Quando Jesus apareceu no meio deles, ele disse, paz esteja convosco. E eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, ou seja, um fantasma. Porque Jesus, quando apareceu, era um fantasma, era um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados, ou seja, assombrados com medo? E por que sobem dúvidas ao vosso coração?
Nós vemos ali que eles ficaram em dúvidas quando eles viram Jesus ali. Eles achavam que não era Jesus, que era um fantasma, algum outro ser, de algo sobrenatural. Então eles ficaram com medo e atemorizados. Por isso que Jesus começa a fazer essas perguntas e questionar a dúvida dos seus discípulos e daquelas mulheres. Mas continuando. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aí eu faço a pergunta para vocês, meus amigos. Jesus, quando ele ressuscitou só o Espírito de Jesus, ou ele ressuscitou em carne e osso? Como nós acabamos de ver aqui nos versículos que a gente leu, Jesus ressuscitou em quê? Em carne e osso. Jesus subiu aos céus. E nós vemos que Cristo, ele ressuscitou da mesma forma que ele ressuscitou, ele há de vir um dia para buscar a mim e a você. Mas continuando aqui no versículo 40, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem neles, ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Continuando, então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e lhe comeu na presença deles. Então, irmãos, eu te falar uma coisa. Um espírito, ele consegue comer alguma coisa? Consegue tocar em algum alimento? Não, né? Então, Jesus aqui, para que os discípulos, aquelas pessoas que estavam ali reunidas naquele local, que elas tivessem certeza de que ele era Cristo ressuscitado, ele pediu algo para comer, como nós vimos aqui. E ele comeu diante da presença deles. E também há um relato aqui, que a história de que Tomé, né? Fala que só ia acreditar se tocasse nas feridas das mãos de Jesus, ou seja, nas chagas que ficou dos pregos na mão de Jesus. Eu só vou crer e acreditar se eu tocar. Então os judeus falam assim: Tomé, não seja incrédulo, mas toque aqui. Bem-aventurado você, Tomé, que creu, que viu e creu. Mas bem-aventurado ainda aqueles que não creram, que não viram, mas creram. Ou seja, eu e você, amigos, a gente não viu Cristo, a gente não chegou a ver Cristo pessoalmente, a gente não chegou a tocar em Jesus. Mas Jesus, neste momento, ele está querendo tocar em você. Ele quer que você abrace ele neste momento. Então, cabe a você decidir se você vai querer dar um abraço em Jesus ou não. Você já imaginou no grande dia quando Jesus voltar, que você for para as nuvens dos céus, viver com ele 1000 anos, você poder abraçar em Jesus e sentir a mão de Jesus tocando em você, as mãos calejadas, machucadas pelos pregos da cruz? Você já chegaram a pensar nisso? Mas continuando com o nosso estudo. Abra a sua Bíblia aí, no livro de Lucas mesmo, onde nós estamos, capítulo 24, vamos ler os versículos 44 e 49, que Jesus começa a explicar as escrituras para os seus discípulos, aquelas pessoas que estavam naquele local, porque eles tinham uma missão, mas só que para eles poderem sair para essa missão, foi necessário que Jesus explicasse a sua palavra para eles, ou seja, Jesus naquele momento ali, ele deu um estudo bíblico para os seus discípulos, para que assim fossem capacitados, estivessem preparados para pregar o Evangelho até os confins da terra. Vamos ler aí, versículo 44 até o 49. Diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: vamos lá de novo. Jesus explica as Escrituras para os seus discípulos, versículos 44 até o versículo 49, que diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Nós vemos ali que naquele exato momento que Jesus começa a falar das Escrituras, de Moisés, dos profetas e falar sobre os salmos, o Espírito Santo naquele momento, ele abriu a mente dos discípulos, capacitou o entendimento dele, ou seja, abriu o entendimento, e eles passaram a entender o que Jesus estava querendo dizer naquele momento ali. E no 46, versículo 46, ele lhe disse assim: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Nós vemos aqui que Jesus, ele acaba de dar uma missão para os seus seguidores.
para os seus discípulos, que eles deveriam pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, mas deveriam começar por Jerusalém, pelas ovelhas que estavam distantes, que estavam perdidas do aprisco, que é Cristo. E vós sois testemunho dessas coisas, ou seja, Jesus acaba de afirmar que os discípulos foram testemunhas de todas as coisas que aconteceram, da morte, da crucifixão, da ressurreição de Cristo. Então, ou seja, eles eram testemunhas vivas e estavam preparados para disseminar o Evangelho para toda criatura e todo mundo, no tempo deles, até os confins das terras. Mas continuando, no versículo 49, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós vemos que Jesus falou, antes deles sair para fazer a missão, para pregar, eles tinham que ficar em Jerusalém, se reunir, ficarem unidos ali em oração, em comunhão entre eles, pedir perdão para os outros, para que eles fossem revestidos do poder. Quando fala que revestidos do poder, para que eles fossem cheios do Espírito Santo, para assim o Espírito Santo capacitar eles para a missão cristã de pregar o Evangelho para toda nação, tribo, língua e povo. Eu gostaria de deixar um apelo para vocês e um momento de reflexão nesse nosso estudo. A gente vimos que Jesus não está aqui visivelmente, ou seja, a gente não consegue olhar Jesus visivelmente, porque ele não está aqui, ele está nos céus. Que ele não pode ser visto com os olhos da carne, ou seja, a gente não consegue ver Jesus com nossos olhos naturais, nossos olhos carnais. Mas ele pode ser contemplado pelos olhos da fé, ou seja, a gente pode ver Jesus através da fé, pelos nossos olhos da fé, nossos olhos espirituais, a gente consegue ver Cristo Jesus. Nesta tarde, o apelo de Deus é que você continue a conhecer a Jesus por meio das Escrituras. Que você vai ter uma experiência através do estudo da palavra. Viva com Ele. Tome uma decisão hoje de estudar a Bíblia para encontrar nela a face e o rosto de Jesus Cristo. Este é o apelo de Deus para você nessa tarde, meu amigo, meu seguidor, meu irmão na fé. Este é o apelo de Cristo para você nessa tarde. Cabe você tomar uma decisão de querer aprender mais essa palavra, estudar este livro. Este livro ele é maravilhoso, ele transforma as vidas, ele cura, liberta. Então cabe a você tomar essa decisão. Neste momento eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche os seus olhos do jeito que você está aí e vamos orar juntos. Oremos. Meu Deus, meu Pai, santo, santo é o Senhor, Deus de Israel, Deus de Isaac e de Jacó. Estamos aqui mais uma vez, meu Pai, reunidos no Teu santo nome. Estamos aqui clamando a Ti, que o Senhor possa abrir nossos olhos espirituais, a nossa mente, nosso coração, para que possamos tomar a decisão de querer aprender mais de Ti, da Tua palavra, porque através do estudo da Tua palavra, queremos realmente encontrar a face do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Que o Senhor possa colocar o desejo do coração desses meus ouvintes, desses meus amigos, de querer aprender e estudar mais a Sua palavra. Que o Senhor os abençoe, que os seus santos anjos dê uma excelente fim de tarde, que eles possam dar um ótimo final de semana e que eles possam ter o sentido desejo de ir à igreja neste final de semana, para Te buscar e Te adorar. Que eu te rogo e te suplico no santo nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, possam ter a Bíblia junto conosco, e deixe seu comentário. Porque toda vez que você deixa um joinha aí, você deixa um comentário, compartilha um vídeo, você vai estar ajudando esse vídeo a ter engajamento na plataforma do YouTube, e assim o YouTube vai poder estar divulgando este vídeo para mais pessoas, e assim o canal vai crescer cada vez mais, e mais pessoas vão estudar a palavra de Deus conosco.